Bom, Luiz, você sabe que eu já estou agora completando praticamente 14 anos de vida pública, né? São 2 mandatos na Câmara dos Deputados, agora completando o 6º ano no Senado Federal. E por coerência, ao longo desses 14 anos, eu sempre fiz a opção, independentemente do governo federal ou estadual que tivesse, né, no poder, eu sempre destinei as minhas emendas 100% aos municípios do Tocantins. Essa foi uma decisão que eu tomei há 14 anos atrás. E não me arrependo, pelo contrário, tem me provado a cada ano ter sido uma decisão acertada. Porque as pessoas não moram aqui no Palácio Araguaia, não moram na Praça dos Girassóis, as pessoas moram nas cidades. Portanto, quando um parlamentar, seja deputado federal ou senador, destina emenda, seja uma creche, seja um posto de saúde, um asfalto no bairro, uma praça pública, um posto de saúde, nós estamos, na verdade, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas que moram nos municípios tocantinenses. Por isso, por uma questão de coerência e de bom senso, eu destinei todas as minhas emendas individuais, emendas de bancada, emendas extra-orçamentárias também aos 139 municípios do Tocantins. Inclusive, com muito orgulho e com muita humildade, eu consegui, há 4 anos atrás, ter alcançado a marca de ter sido o primeiro parlamentar do Tocantins a ter obras importantes entregues em todos os 139 municípios do estado. Senador, hoje na bancada congressista do Tocantins, o senhor tem sido o único parlamentar de oposição ao executivo estadual, né? O senhor tem conseguido colocar muitas questões que às vezes não tem a amplificação devida dentro do estado. E isso tem surtido resultado. O que o senhor vê de dificultador para a população na gestão do governo do estado hoje? Olha, Luiz, é importante a gente esclarecer a quem está nos assistindo que eu tenho procurado fazer uma oposição sempre responsável com o Estado, apresentando os erros, os desacertos e os desmandos, inclusive, do governo estadual. Jamais ataques à honra moral, à pessoa, à família, isso absolutamente eu discordo e nunca fiz. Agora, o que ocorre é que quando você passa por uma eleição, as pessoas escolhem quem vai governar um município ou um estado e também fazem uma outra escolha, que é quem ficará na oposição a essas pessoas que vão administrar a vida das pessoas. E respeitando a decisão, né, que é democrática, dos eleitores tocantinenses, me foi conferida essa posição e essa responsabilidade de fazer uma oposição vigilante ao que acontece no estado do Tocantins. E assim eu tenho feito, apontado os erros, as críticas, os desvios públicos, né, principalmente relacionado à educação, à compra de cestas básicas, a ambulâncias superfaturadas, às UTIs, aos desmandos nos hospitais que são regionais do estado do Tocantins, como o nosso HGP, que a todo momento isso vem à tona, através da imprensa que vem fazendo um papel muito correto e isento, apresentando também essas denúncias. E esse é o papel que eu tenho feito no Senado Federal, inclusive na tribuna do Senado Federal, através dos discursos, chamando atenção aos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, né, a Polícia Federal, entre outros órgãos de controle que são responsáveis em fiscalizar eventuais desmandos e também indícios de corrupção no governo do Tocantins, como nós temos, infelizmente, dezenas deles. Então, eu tenho procurado fazer esse trabalho com muita diligência, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade também. O senador, hoje no Estado, a gente percebe que há uma certa hegemonia política no Estado, no governo, né? Por exemplo, nós temos uma Assembleia Legislativa completamente dominada pelo Executivo, né? Nós temos aí um sistema que às vezes não, um sistema institucional que às vezes não funciona da forma que devia, né? E isso traz também problemas políticos, porque a população fica, no caso, às vezes sem defesa, né? E aí o senhor está na oposição porque a população o colocou na oposição. Essa hegemonia não é preocupante, senador? De fato, Luiz, isso é muito temerário. Porque nós vivemos num regime de presidencialismo republicano e numa democracia plena. Quando você tem um governo absolutista,
isso nos remete a algumas lembranças ruins do passado, ou seja, a uma ditadura, né, a imposições, e isso é muito nocivo à democracia. E nós temos traços dessas características de absolutismo ou de ditadura aqui no governo do estado do Tocantins, que não respeita opiniões divergentes, contrárias, inclusive de órgãos, de empresas da comunicação do estado, né, que muitas vezes são, infelizmente, chantageadas pelo governo do estado quando tem um posicionamento neutro ou apresenta à opinião pública as verdades, né, que estão acontecendo à frente do governo do Tocantins, como as denúncias na saúde, né, que acontecem no judiciário, e isso é muito preocupante, né? Nós temos que lembrar que numa democracia há pesos e contrapesos, e quando você tem um governo atuante e você tem uma oposição também consolidada, isso é saudável para a democracia, isso não é nocivo para a democracia. O contrário, sim, é preocupante e é o que está acontecendo no Tocantins. Mas eu acredito que os órgãos de controle e o judiciário estão muito atentos ao que vem acontecendo no Estado, aos desmandos, aos desrespeitos aos servidores públicos que possuem opiniões muitas vezes divergentes das correntes ideológicas e políticas do atual governo. E isso, infelizmente, não tende a dar em boas coisas. Senador, nós estamos há 2 anos das eleições estaduais, né, quando o senhor ou pode renovar o mandato, tentar renovar o mandato, ou disputar o governo, né? Esse ano no estado, o PSD, houve um decréscimo de prefeitos, né? Como você vai lidar com isso a partir do ano que vem para sustentar essa musculatura? Porque o senhor saiu das últimas eleições de 2020 com um número enorme de prefeitos, né? E esse ano de 2024 parece que mingou o número de prefeitos. Como o senhor viu essa situação? Como você vai lidar com isso nos próximos 2 anos? Olha, Luiz, eu falo isso com muita tranquilidade. Como presidente do PSD, desde a fundação, lá desde 2011, quando criamos o PSD, e eu estou no PSD desde então, né, praticamente tive apenas uma legenda partidária na minha história, e defendo isso com convicção, com os princípios. O Estado vem apresentando ao PSD sempre quadros que vêm se renovando, né, e a cada eleição o partido vem crescendo. Nessa última eleição, nós fizemos uma opção pela qualidade dos quadros, não pela quantidade, né, de vereadores eleitos, vice-prefeitos, ou mesmo prefeitos ou prefeitas. E eu acho que nós conseguimos um ótimo resultado, elegendo bons nomes para representar o Tocantins na Câmara Municipal, também prefeitos eleitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, e, portanto, essa foi a nossa escolha, pela qualidade, não pela quantidade. De modo que o partido ele vai se organizar nos próximos 2 anos para as disputas das eleições de 2026, é claro, pretendendo ter representação na Assembleia Legislativa, como tem hoje já 3 deputados no mandato, postulando também a cadeira na Câmara Federal. Nós temos 8 representantes na bancada federal da Câmara dos Deputados e, claro, combinando com o gosto do nosso eleitor tocantinense, que é soberano, vou apresentar o meu nome à reeleição ao Senado Federal. Essa é a minha pretensão e respeitando, evidentemente, o desejo e o interesse dos tocantinenses. De modo que eu acho que o PSD vai ter um grande protagonismo nas eleições de 2026, né, e podendo representar o Estado em todas as esferas, assim como já vem fazendo ao longo de praticamente 12 anos da sua existência. Senador, então, o senhor é candidato a renovar o mandato de senador. Então, aí nós teremos aí já 2 vagas majoritárias, né? Ou seja, já há uma vaga aí para um candidato ao governo. Hoje você estaria mais próximo haveria uma liderança que o senhor diria que pode aglutinar essas forças de oposição ao Palácio, que o Palácio terá o seu candidato? Olha, eu acho que é natural, né? Todas as eleições do Tocantins houveram disputa entre governo, situação e oposição. É natural que eu esteja dentro de um quadro político da oposição, numa chapa de oposição. De modo que eu acho que nós temos excelentes quadros que poderão disputar a majoritária, seja ao governo, seja vice, seja ao Senado Federal. Nós temos nomes como o próprio ex-prefeito Ronaldo Dimas, que inclusive disputou a eleição de governo junto comigo. Temos também o Paulo Mourão, né, do PT, ex-prefeito de Porto Nacional, também um excepcional quadro. A prefeita Cíntia certamente deverá postular alguma cadeira na majoritária, né? Ela não foi o que ela me disse, mas eu imagino que também.
Evidentemente, eu vou oferecer o meu nome. E existem também outros ótimos quadros de oposição que se apresentaram agora nas últimas eleições municipais, né? O Laurez estaria nessa direção? Eu acho que o vice-governador, ele só pode ser candidato ou ao governo ou ao Senado. E é natural que ele possa também disputar, né? Assim como eu também vou disputar a reeleição. E acho que, diante do quadro municipal das eleições, onde das 5 maiores cidades do estado, 4 foram eleitos ou reeleitos na oposição, eu acho que a oposição vem muito forte em 2023, junto com as cidades do interior, que são fundamentais, né? Lembrando que mais de 50% dos eleitores estão no interior do estado, né? E quase 50% dentro das 5 maiores cidades. Portanto, eu acho que essa união de forças da oposição apresentará uma chapa muito competitiva no ano de 2026. Senador, o senhor falou aí de Paulo Mourão do PT, né? A gente tem observado nos últimos dias especulações sobre uma aliança do PSD, um alinhamento com o PT em nível nacional. O PSD já tem, acho que 2 ou 3 ministérios, né? O senhor considera essa possibilidade, sendo o PSD, o senhor Gilberto Kassab, formarem uma aliança com o PT de Lula em 2026? Bom, eu acredito que essa aliança ela já está consolidada, inclusive. O PSD tem posições importantes dentro do quadro federal, entre elas o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, o ministro e senador da República, Carlos Fávaro, no Ministério da Agricultura, e o ex-deputado federal, André, que é o ministro da Pesca. Portanto, são 3 ministérios, né, na esplanada. E acho que essa aliança, a tendência é que ela possa ser ampliada e cada vez mais consolidada. Eu não tenho dúvida disso. E o PSD vem ajudando muito o governo federal, né, em todas as ações que são aprovadas no Congresso Nacional, né, que são implementadas através do PAC, né, e outros programas sociais que o governo Lula tem implementado aqui no Tocantins e nos outros estados da federação. O PSD apoia esse pacote fiscal que está em tramitação? Olha, o pacote fiscal ele foi aprovado na Câmara, ainda não chegou, no Senado está chegando agora, nós vamos ainda discutir o que veio da Câmara e, se possível, aperfeiçoando esse pacote para que ele possa ser aprovado. Eu acho que é uma sinalização importante, né? Afinal de contas, o governo federal precisa dar o bom exemplo à população, não é só o mercado, mas, sobretudo, a população brasileira, que a gente tem que controlar os gastos, arrecadar, mas gastar dentro do orçamento, assim como faz uma doméstica, assim como faz uma dona de casa, assim como faz um pai de família, que não pode ultrapassar as despesas às suas receitas. Senador, tem uma questão que as pessoas às vezes não entendem. Há muita controvérsia. Por exemplo, o senhor é relator da PEC dos jogos, né? Então as pessoas às vezes comentam que o senhor é favorável à autorização dos jogos de azar. Explica melhor para a gente isso. Olha, é muito simples, Luiz, e eu confesso a você que é uma relatoria, uma das mais desafiadoras da minha carreira política. Mas eu acredito de verdade que vai ser um projeto que vai transformar o Brasil. Transformar para melhor. Mais dinheiro para aplicar para o Vai transformar o turismo nacional, vai gerar emprego, vai gerar renda, impostos aos brasileiros e ao governo também para poder reverter em bons projetos. Mas a reflexão é muito simples. Tem quem defenda o jogo de azar, que é o jogo hoje que é controlado e dominado pelo crime organizado. Isso é uma triste realidade, mas é a verdade. Jogo do bicho. Jogo do bicho, você vai num bingo clandestino, você vai num cassino clandestino. Então, hoje isso está em pleno funcionamento. Infelizmente, à sombra da lei, na clandestinidade, mas está em funcionamento. Então tem quem mantenha status quo hoje, ou seja, o jogo dominado pelo crime organizado, que é o jogo de azar, e tem gente como eu que defende o jogo responsável, que é o jogo que é fiscalizado pelo poder público, depurado pelo governo, quem pode, quem não pode atuar, que arrecada impostos para a população brasileira e que pune eventualmente quem cometa algum tipo de crime. Esse é o jogo responsável que eu defendo, com unhas e dentes. Embora eu não goste de bingo, eu não vou em cassino, não gosto de jogar cassino, nem baralho eu gosto de jogar, para ser honesto. Mas eu entendo que essa é uma oportunidade que o Brasil Tocantins está perdendo de dar um grande impulso no turismo nacional. Isso aconteceu no mundo inteiro. Se você pegar os países da OCDE, você sabe, são 38 países importantes da nação mundial, apenas a Islândia não aprovou ainda o jogo de azar, ao jogo responsável, perdão. Se você pegar o G20, que são as 20 maiores economias mundiais, o Brasil é a 9ª economia do planeta,
Apenas o Brasil e a Indonésia, que é um país muçulmano, ainda não legalizou o jogo responsável. Aqui na América do Sul, são 13 países. Sabe quais países que ainda não legalizaram? O Brasil e a Bolívia. Então não pode estar o mundo todo errado e nós certos. Porque esse turista, ele está passeando no mundo. Ele vai na Argentina, ele vai no Uruguai, ele vai no Chile, ele vai em Las Vegas, ele vai em Cancún, no México, mas não vem no Brasil. Tem muita coisa de ética e moral que é controverso, porque no Brasil já tem as loterias, né? A Loteria Federal você joga no bicho. Não vamos longe. Você tem as loterias, a Mega Sena, a Sena, a Quina, enfim, tantas outras modalidades. A Loteria Federal. Você vai, eu sou cristão e católico, com muito orgulho, eu participo da minha paróquia, das missas aos domingos, e lá está sendo feito rifa. É um jogo. Claro que é com bom propósito, né, de arrecadar fundos para a igreja, mas é um jogo. Agora, senador, e como controlar? O governo, pela sua experiência, tem hoje como aferir uma forma de controlar esse jogo para ele não se transformar tão viciante ou controlar, inclusive no caso dos jogos digitais, para evitar que estelionatários, que é o que está acontecendo muito, né? A pessoa fala do Tigrinho, às vezes ele está jogando em uma plataforma que é inexistente, em que foi criada fora do país, que não paga imposto e etc., e que ela está sem nenhum tipo de monitoramento. O governo já tem ferramentas para conseguir fazer isso. Para complementar, quando o ministro Alexandre de Moraes conseguiu bloquear o Twitter, né, através das operadoras, muita gente falou, por que ele não mandou bloquear os tigrinhos da vida? Né? Nós temos hoje tecnologias que consigam fazer isso para que essas plataformas consigam se registrar, mas que também se tenha um controle do governo sobre isso. Olha, Léo, você tocou num ponto importante. É claro que existe ferramentas tecnológicas que impeçam a operação de empresas que estão funcionando no mercado ilegal. Exemplo, a China faz isso com muita competência. Uhum. Se você for na China, você não tem acesso a essas plataformas. O próprio Estados Unidos é outro bom exemplo disso. O governo federal agora derrubou 2.000 empresas de apostas esportivas. Bets, né? As bets, né, que funcionavam de forma clandestina. Então, instrumentos existem. O que nós fizemos no Brasil, que aí foi, na minha modesta opinião, foi um grande equívoco, foi nós termos aprovado primeiro o jogo online e agora nós estamos discutindo para aprovar o jogo físico. O mundo todo fez o contrário. Aprovou o jogo físico, que é o jogo que traz emprego, que você tem que abrir ali um resort integrado, que gera milhares de empregos, que paga imposto. Então, fazer primeiro o jogo físico, que além de gerar emprego e imposto, pode ser fiscalizado pela Polícia Federal e pela Receita Federal, porque está lá o estabelecimento. E gera muito emprego ali, né? E gera emprego. E depois depois de evoluirmos, aí aprovar online. O Brasil fez o contrário do mundo. Aprovou online primeiro e agora está discutindo para aprovar o físico, que é a parte boa, é a parte que gera emprego, gera renda, que pode ser fiscalizado e que pode o poder público depurar. O que é o depurar? Escolher quem vai e quem não vai operar no mercado. O Congresso está sensível a isso, então? Sim, eu estou absolutamente convencido que o projeto está maduro para ser votado. Nós íamos, inclusive, aprovar na semana passada, mas houve a necessidade de um pouco mais de diálogo com alguns partidos, do convencimento, e assim que a gente conseguir avançar, aí nós vamos retomar a votação no plenário para entregar ao Brasil um novo ambiente de negócio que hoje, infelizmente, está dominado pelo crime organizado. Um mercado que seja regulamentado pelo governo federal, que seja disciplinado, com regras do que pode e do que não pode, e trazendo todas essas oportunidades que nós falávamos. Porque tem gente, Luiz, que viaja o mundo para fazer turismo de cruzeiro, porque gosta. Tem gente, Léo, que faz o turismo ecológico. E tem milhões de pessoas que fazem e gostam. E tem milhões de turistas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que faz turismo de jogo. E o Brasil está fora desse circuito mundial. Já que o senhor falou, inclusive, de geração de emprego e renda e também da valorização da cultura, etc., e do turismo especialmente, o nosso Capim Dourado, sendo agora reconhecido como patrimônio cultural, né? É verdade. O que você acha que falta mais para que a gente tenha um impulsionamento desse setor, que é muito valorizado, talvez mais lá fora do que até aqui mesmo, apesar da gente ter uma mudança de Capim Dourado e um trabalho excelente aqui dos artesãos? É verdade. Eu tive o privilégio de ter sido relator desse projeto, de autoria, e diga-se de passagem, por uma questão de justiça, do deputado federal Carlos Gaguin. Ele é o autor do projeto, da iniciativa, e fica aqui o reconhecimento pela sua iniciativa, onde posiciona Mateiros como a capital tocantinense do Capim Dourado, né? A capital mundial do Capim Dourado. Foi aprovado na Câmara e eu tive a oportunidade de relatar no Senado Federal. E agora deve ir para que o presidente possa sancionar. E isso
dá um destaque ainda maior, né, a nosso Jalapão, à própria cidade de Mateiros, né, como sendo